Shakitsá. Então levarás. Êxodo 30, 11, 34, 35. Nova tradução na linguagem de hoje 2000. O imposto para a tenda da presença de Deus. 11. O Senhor Deus disse a Moisés. 12. Quando você fizer a contagem do povo, cada israelita me pagará uma certa quantia pela sua vida, para que não lhe aconteça nenhum desastre enquanto a contagem estiver sendo feita. 13. Cada pessoa que for contada deverá pagar a quantia de prata exigida, pesada de acordo com a tabela oficial. Esse pagamento é para mim, o Senhor. 14. Quem for contado, isto é, cada homem de 20 anos para cima, pagará essa quantia. 15. Quando pagarem pela sua vida, o rico não precisará pagar mais do que a quantia exigida, nem o pobre pagará menos. 16. Você receberá do povo de Israel essa prata e a usará para o serviço da tenda da minha presença. Esse imposto será o pagamento pela vida dos israelitas, e eu lembrarei de protegê-los. A pia de bronze. 17. O Senhor Deus disse a Moisés. 18. Faça uma pia de bronze com a base também de bronze. Coloque a pia entre a tenda e o altar e põe água dentro dela. 19. Arão e os seus filhos usarão essa água para lavar as mãos e os pés. 20. Antes de entrarem na tenda ou antes de chegarem perto do altar para apresentar a oferta de alimento. Assim eles não serão mortos. 21. Eles deverão lavar as mãos e os pés para que não morram. Essa é uma lei que deverá ser obedecida para sempre por eles e pelos seus descendentes. O azeite de ungir. 22. O Senhor Deus disse a Moisés. 23, 25. Escolha as especiarias mais cheirosas para fazer o azeite sagrado de ungir, seguindo a arte dos perfumistas. Em 3,5 litros de azeite mistura o seguinte: 6 kg de mirra líquida, 3 kg de canela, 3 kg de cana cheirosa e 6 kg de cássia, tudo pesado de acordo com a tabela oficial. 26. Use esse azeite para ungir a tenda da minha presença, a arca da aliança. 27. A mesa e todo o seu equipamento, o candelabro e o seu equipamento, o altar de queimar incenso. 28. O altar de queimar ofertas, junto com todo o seu equipamento, e a pia com o seu suporte. 29. Assim você consagrará todas essas coisas, e elas ficarão completamente santas. E qualquer pessoa ou coisa que tocar nelas sofrerá por causa do poder da sua santidade. 30. Você ungirá também Arão e os filhos dele e os separará para me servirem como sacerdotes. 31. Diga ao povo de Israel o seguinte: esse azeite de ungir deverá ser usado para sempre no meu serviço religioso. 32. Não deverá ser usado no corpo de quem não for sacerdote. E vocês não deverão usar a fórmula desse azeite para qualquer outra mistura igual a essa. Esse azeite é sagrado e assim ele deverá ser tratado. 33. Qualquer pessoa que preparar um azeite igual a esse ou usá-lo em quem não for sacerdote deverá ser expulsa do meio do meu povo. O incenso sagrado. 34, 35. O Senhor Deus disse a Moisés: faça o incenso sagrado conforme a arte dos perfumistas. Misture, em partes iguais, as seguintes especiarias cheirosas: benjoim, ônica, resina medicinal e incenso puro. E ponha sal a fim de conservá-lo puro e santo. 36. Moa uma parte desse incenso até que vire um pó bem fino. Depois leve-o para dentro da tenda da minha presença, onde eu me encontrarei com você, e coloque-o diante da arca da aliança. Considerem esse incenso como uma coisa muito sagrada. 37. Quando fizerem incenso para vocês mesmos, não usem a fórmula do incenso sagrado. Esse incenso é uma coisa sagrada, dedicada a mim. 38. Se alguém fizer incenso igual a esse para usá-lo como perfume, deverá ser expulso do meio do meu povo. Deus escolhe operários especializados. 31. O Senhor Deus disse a Moisés. 2. Eu escolhi Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. 13. Eu enchi com o meu espírito. Eu lhe dei inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico. 4. Para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze. 5. Para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira, e para fazer todo tipo de artesanato. 6. Escolhi Eliabe, filho de Azamaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele.
Dei também capacidade a todos os homens habilidosos para fazerem todas as seguintes coisas que eu mandei: 7 a tenda da minha presença, a arca da aliança e a sua tampa, todos os objetos da tenda, 8 a mesa com as suas vasilhas, o candelabro de ouro puro com todo o seu equipamento, o altar de queimar incenso, 9 o altar de queimar as ofertas, junto com todo o seu equipamento, a pia com o seu suporte, 10 as roupas de tecido fino, as roupas sagradas que os sacerdotes Arão e os seus filhos usarão quando servirem como sacerdotes, 11 o azeite de ungir e o incenso cheiroso para o lugar santo. Todas essas coisas deverão ser feitas exatamente como eu ordenei. Sábado, o dia de descanso. 12 O Senhor Deus mandou que Moisés 13 dissesse ao povo de Israel o seguinte: guardem o sábado, o meu dia de descanso, pois é um sinal de união entre mim e vocês para sempre, a fim de mostrar que eu, o Senhor, os separei para serem meu próprio povo. 14 Portanto, guardem o dia de descanso porque ele é sagrado para vocês. Quem não guardar, mas trabalhar nesse dia, deverá ser morto. 15 Vocês têm 6 dias para trabalhar, porém o 7º dia é o dia solene de descanso, separado para mim. Quem fizer qualquer serviço nesse dia deverá ser morto. 16 O povo de Israel deverá guardar esse dia como um sinal da aliança. 17 É um sinal de união para sempre entre mim e o povo de Israel, porque eu, o Senhor, fiz o céu e a terra em 6 dias e no 7º dia parei de trabalhar e descansei. 18 Quando Deus acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou a ele as 2 placas de pedra onde o próprio Deus havia escrito os mandamentos. O bezerro de ouro. 32 O povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. 2 Arão lhes disse: tirem os brincos de ouro que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas estão usando e tragam para mim. 3 Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e os trouxeram a Arão. 4 Ele pegou os brincos, derreteu-os, derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então disseram: povo de Israel, estes são os nossos deuses, que nos tiraram do Egito. 5 Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e anunciou ao povo: amanhã haverá uma festa em honra de Deus, o Senhor. 6 No dia seguinte, de manhã cedo, eles trouxeram alguns animais para serem queimados como sacrifício e outros para serem comidos como ofertas de paz. Depois o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. 7 Então o Senhor Deus disse a Moisés: desça depressa porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. 8 Eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguissem, fizeram um bezerro de ouro fundido, e o adoraram, e lhe ofereceram sacrifícios. Estão dizendo que estes são os deuses deles, os deuses que os tiraram do Egito. 9 Eu conheço este povo e sei que é muito teimoso. 10 Agora não tente me impedir, pois vou descarregar a minha ira sobre esta gente e vou acabar com eles. Depois farei de você e dos seus descendentes uma grande nação. 11 Porém Moisés fez um pedido ao Senhor, seu Deus. Ele disse: ó Senhor, por que ficaste assim tão irado com o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e força? 12 Por que deixar que os egípcios venham a dizer que tiraste o teu povo do Egito para matá-lo nos montes e destruí-lo completamente? Não fiques assim irado, muda de ideia e não faças cair sobre o teu povo essa desgraça. 13 Lembra dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Lembra do juramento que fizeste de lhes dar tantos descendentes quanto as estrelas há no céu. Lembra também que prometeste que darias aos seus descendentes toda aquela terra para ser propriedade deles para sempre. 14 Então o Senhor Deus mudou de ideia e não fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia prometido. 15 Moisés desceu do monte, carregando as 2 placas de pedra com os mandamentos escritos nos 2 lados de cada pedra. 16 O próprio Deus havia feito as placas e tinha gravado nelas os mandamentos. 17 Josué ouviu o povo gritando e disse a Moisés: estou ouvindo um barulho de guerra no acampamento. 18 Moisés disse:
Não parece um barulho de vitória, nem um grito de derrota. O que estou ouvindo é gente cantando. 19 Quando Moisés chegou perto do acampamento, viu o bezerro de ouro e o povo, que estava dançando, e ficou furioso. Ali, ao pé do monte, ele jogou no chão as placas de pedra que estava carregando e quebrou-as. 20 Então pegou o bezerro de ouro que eles haviam feito, queimou-o no fogo e o moeu até virar pó e espalhou o pó na água. Em seguida mandou que o povo de Israel bebesse daquela água. 21 E Moisés disse a Arão: O que é que esta gente lhe fez, para que você a levasse a cometer esse pecado tão horrível? 22 Arão respondeu: Não fique com raiva de mim. Você sabe como este povo está sempre pronto para fazer o mal. 23 Eles me disseram: Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que sejam os nossos líderes. 24 Aí eu mandei que quem tivesse enfeites de ouro os tirasse e me desse. Joguei aqueles enfeites no fogo, e saiu este bezerro. 25 Moisés viu que Arão havia deixado o povo completamente sem controle, fazendo assim que os seus inimigos zombassem deles. 26 Então ficou na entrada do acampamento e disse: Quem estiver do lado de Deus, o Senhor, que chegue até aqui. Então todos os levitas se reuniram em volta de Moisés. 27 Ele disse: O Senhor, o Deus do povo de Israel, manda que cada um de vocês pegue a sua espada e vá pelo acampamento, de ponta a ponta, matando os seus parentes, os seus amigos e os seus vizinhos. 28 Os levitas obedeceram à ordem de Moisés e mataram naquele dia mais ou menos 3.000 homens. 29 Moisés disse aos levitas: Hoje vocês mataram os seus filhos e os seus irmãos, e assim se consagraram como sacerdotes para o serviço de Deus, o Senhor. E, porque vocês fizeram isso, Deus lhes deu hoje uma bênção. 30 No dia seguinte Moisés disse ao povo: Vocês cometeram um pecado horrível. Porém agora vou subir outra vez o monte para falar com o Senhor. Talvez eu consiga que ele perdoe o pecado de vocês. 31 Moisés voltou para o lugar onde o Senhor estava e disse: Este povo cometeu um pecado terrível. Eles fizeram um Deus de ouro e o adoraram. 32 Por favor, perdoa o pecado deles. Porém, se não quiseres perdoar, então tira o meu nome do teu livro, onde escreveste os nomes dos que são teus. 33 Então o Senhor disse a Moisés: Riscarei do meu livro todos os que picaram contra mim. 34 Agora vai e leve o povo para o lugar que eu mandei. Lembre que o meu anjo guiará você. Porém já está chegando o tempo em que vou castigar este povo pelo seu pecado. 35 Por isso o Senhor Deus castigou os israelitas com uma doença, pois eles haviam obrigado Arão a fazer o bezerro de ouro. Deus manda o povo de Israel sair do monte Sinai. 33 O Senhor Deus disse a Moisés: Saiam deste lugar, você e o povo que você tirou do Egito, e vão para a terra que eu jurei dar a Abraão, a Isaque, a Jacó e aos seus descendentes. 2 Eu mandarei um anjo para guiar você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. 3 Vocês irão para uma terra boa e rica. Porém eu não irei, pois vocês são um povo teimoso, e eu os poderia destruir no caminho. 4 Quando Moisés deu essa mensagem aos israelitas, eles começaram a chorar, e ninguém usou as suas joias. 5 Então o Senhor mandou que Moisés dissesse a eles: Vocês são um povo teimoso. Se eu fosse junto com vocês, mesmo que fosse por apenas um momento, eu os destruiria completamente. Agora tirem as suas joias, e eu vou resolver o que fazer com vocês. 6 Assim, depois que os israelitas saíram do monte Sinai, não usaram mais joias. A tenda da presença de Deus. 7 Sempre que o povo de Israel acampava, Moisés costumava armar a tenda sagrada a certa distância fora do acampamento. Ela era chamada de tenda da presença de Deus, e quem quisesse consultar o Senhor ia até lá. 8 Quando Moisés saía para ir à tenda, o povo ficava na porta das suas barracas olhando Moisés até que ele entrasse. 9 Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda, e da nuvem o Senhor falava com Moisés. 10 Logo que o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda, todos se ajoelhavam.
11 O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento. Porém Josué, filho de Num, o moço que era o auxiliar de Moisés, ficava na tenda. Deus promete estar com o seu povo. 12 Moisés disse a Deus: O Senhor, é verdade que me mandaste guiar este povo para aquela terra, porém não me disseste quem é que irá comigo. Disseste que me conheces bem e que estás contente comigo. 13 Agora, se isso é assim mesmo, fala-me dos teus planos para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Lembra que escolheste esta nação para ser tua. 14 Deus disse: Eu irei com você e lhe darei a vitória. 15 Então Moisés respondeu: Se não fores com o teu povo, não nos faças sair deste lugar. 16 Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. 17 O Senhor Deus disse a Moisés: Vou atender o seu pedido porque conheço você bem, e você conseguiu a minha aprovação. 18 Aí Moisés suplicou: Por favor, deixa que eu veja a tua glória. 19 Deus respondeu: Eu farei com que todo o meu brilho passe diante de você e direi qual é o meu nome sagrado. Eu sou o Senhor e terei compaixão de quem eu quiser e terei misericórdia de quem eu desejar. 20 Disse ainda: Não vou deixar que você veja o meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. 21 Mas aqui há um lugar perto de mim, onde você poderá ficar em cima de uma rocha. 22 Quando a minha glória passar, eu porei você numa rachadura da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu passe. 23 Depois tirarei a mão, e você me verá pelas costas, porém não verá o meu rosto. As novas placas da lei. 34 O Senhor Deus disse a Moisés: Corte 2 placas de pedra iguais àquelas que você quebrou, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras. 2 Amanhã cedo esteja pronto para subir o monte Sinai a fim de se encontrar comigo ali no alto do monte. 3 Ninguém deverá subir com você, ninguém deverá estar em qualquer parte do monte. As ovelhas, as cabras e o gado não deverão ficar pastando perto do monte. 4 Então Moisés cortou outras 2 placas de pedra, iguais às primeiras, e, no dia seguinte, como o Senhor havia ordenado, ele se levantou bem cedo e subiu o monte Sinai, levando consigo as 2 placas. 5 O Senhor desceu numa nuvem, ficou ali com Moisés e disse qual era o seu nome, isto é, o Senhor. 6 Então Deus passou diante de Moisés e disse em voz alta: Eu sou o Senhor, o Deus eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia, não fico irado com facilidade, e a minha fidelidade e o meu amor são tão grandes, que não podem ser medidos. 7 Cumpro a minha promessa a milhares de gerações e perdoo o mal e o pecado. Porém não deixo de castigar os seus filhos e até os netos, os bisnetos e os trinetos pelos pecados dos pais. 8 Moisés se ajoelhou, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. 9 Ele disse: Ó Senhor, se estás, de fato, contente comigo, eu te peço que vás conosco. Este povo é teimoso, mas perdoa o nosso pecado e a nossa maldade e aceita-nos como teu povo. A renovação da aliança. 10 O Senhor Deus disse a Moisés: Eu estou fazendo agora uma aliança com o seu povo. Na presença deles farei maravilhas como nunca foram feitas em toda a terra e em nenhuma nação. Todo o povo verá que milagres eu, o Senhor, posso fazer, pois vou realizar uma coisa terrível em favor de vocês. 11 Obedeçam às leis que estou dando a vocês hoje. Conforme vocês forem avançando, eu expulsarei os amorreus, os cananeus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. 12 Não façam nenhum acordo com os moradores da terra para onde vocês vão, pois isso poderia ser uma armadilha mortal para vocês. 13 Pelo contrário, derrubem os altares deles, destruam as colunas do deus Baal e cortem os postes da deusa Zerá. 14 Não adorem nenhum outro deus, pois eu, o Senhor, me chamo Deus exigente e exijo que vocês adorem somente a mim. 15 Não façam acordos com os moradores da terra que vai ser de vocês. Nos seus cultos eles adoram deuses pagãos e lhes oferecem sacrifícios. Eles vão convidar vocês para suas reuniões religiosas,
E vocês poderão ficar tentados a comer os alimentos que eles oferecem aos seus deuses. 16 Os filhos de vocês poderiam casar com mulheres estrangeiras, e elas fariam com que vocês fossem infiéis a mim e adorassem os deuses pagãos que elas adoram. 17 Não façam deuses de metal, nem os adorem. 18 Comemorem a festa dos pães sem fermento. Como lhes ordenei, comam pão sem fermento durante os 7 dias no mês de Abibe, que é o tempo certo, pois foi nesse mês que vocês saíram do Egito. 19 Todo o primeiro filho é meu e também o primeiro filhote macho dos animais domésticos. 20 Mas, se vocês quiserem ficar com o primeiro filhote macho de uma jumenta, ofereçam-me um carneiro. Se não quiserem, quebrem o pescoço do jumentinho. Para ficarem com todo o primeiro filho de vocês, paguem o preço determinado. Ninguém deverá aparecer diante de mim sem trazer uma oferta. 21 Vocês têm 6 dias para trabalhar, porém não trabalhem no 7º dia, nem mesmo no tempo de arar ou de fazer a colheita. 22 Comemorem a festa da colheita quando começarem a fazer a primeira colheita do trigo. E comemorem a festa das barracas no outono, quando vocês colherem as suas frutas. 23 3 vezes por ano todos os homens israelitas deverão ir adorar a mim, o Senhor, o Deus do povo de Israel. 24 Eu vou expulsar as outras nações que estão diante de vocês, e assim aumentarei o seu território. Então ninguém tentará conquistar a terra de vocês durante as 3 festas, quando vocês vierem me adorar. 25 Quando me oferecerem um animal em sacrifício, não tragam pão feito com fermento, nem guardem para o dia seguinte o que sobrar do animal oferecido na festa da Páscoa. 26 Todos os anos levem à casa do Senhor, seu Deus, os primeiros cereais que vocês colherem. Não cozinhem um cabrito ou um carneirinho no leite da sua própria mãe. 27 O Senhor Deus disse ainda a Moisés: Escreva essas palavras porque é com base nelas que estou fazendo uma aliança com você e com o povo de Israel. 28 Moisés ficou ali com Deus, o Senhor, 40 dias e 40 noites e durante esse tempo não comeu nem bebeu nada. Ele escreveu nas placas de pedra as palavras da aliança, isto é, os 10 mandamentos. Moisés desce do Monte Sinai. 29 Quando Moisés desceu do Monte Sinai, carregando as 2 placas da aliança, o seu rosto estava brilhando, pois ele havia falado com Deus. Mas ele não sabia disso. 30 Arão e todo o povo ficaram com medo de chegar perto de Moisés quando viram o seu rosto brilhando. 31 Porém Moisés os chamou, e Arão e todos os líderes do povo chegaram perto dele, e ele falou com todos. 32 Depois disso todo o povo de Israel se reuniu em volta de Moisés, e ele lhes entregou todas as leis que o Senhor Deus lhe tinha dado no Monte Sinai. 33 Quando Moisés acabou de falar com eles, ele cobriu o rosto com um véu. 34 Sempre que entrava na tenda sagrada para falar com o Senhor, Moisés tirava o véu. Quando saía, ele contava ao povo de Israel tudo o que Deus lhe havia mandado dizer. 35 E o povo via que o seu rosto continuava brilhando. Porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu até que entrava de novo na tenda para falar com Deus. 1 Reis 18:1-39. Nova tradução na linguagem de hoje 2000. Elias e os profetas de Baal. 18 Algum tempo depois, no 3º ano da seca, o Senhor Deus disse a Elias: Vá apresentar-se ao rei Acabe, pois eu vou mandar chover. 2 Então Elias saiu para se apresentar a Acabe. A falta de alimentos era muito grande em Samaria. 13 Por isso Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. Obadias era um fiel adorador do Senhor Deus. 4 E, quando Jezabel estava matando os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 profetas em 2 grupos de 50 em cavernas e providenciou comida e água para eles. 5 Acabe disse a Obadias: Vamos dar uma olhada em todas as fontes e em todos os leitos dos riachos da nossa terra a fim de ver se achamos capim suficiente para conservar vivos os cavalos e as mulas. Pois pode ser que a gente não tenha de matar os nossos animais. 6 Eles combinaram que parte da região cada um deve examinar e saíram, cada um para o seu lado. 7 Obadias estava no caminho quando, de repente, se encontrou com Elias.
Ele reconheceu Elias e se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e perguntou: é o Senhor mesmo? É o meu senhor Elias? 8. Sim, eu sou Elias, respondeu o profeta. Vá dizer ao seu patrão, o rei, que eu estou aqui. 9. Mas Obadias disse: o que foi que eu fiz para o Senhor querer me pôr em perigo de ser morto pelo rei Acabe? 10. Juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que o rei mandou procurá-lo em todos os países da terra. Sempre que um rei mandava dizer que o Senhor não estava no país dele, Acabe pedia a esse rei que jurasse que não havia sido possível encontrá-lo. 11. E agora o Senhor quer que eu vá lhe dizer que está aqui? 12. Pode ser que logo que eu sair daqui o Espírito do Senhor o leve para algum lugar desconhecido. Aí, quando eu contar a Acabe que o Senhor está aqui, e ele não puder encontrá-lo, ele me matará. Lembre que desde menino eu tenho sido um fiel adorador de Deus, o Senhor. 13. Por acaso, não lhe contaram que, quando Jezabel estava matando os profetas de Deus, eu escondi 100 deles em cavernas, em 2 grupos de 50, e providenciei comida e água para eles? 14. Como é então que agora o Senhor está me mandando dizer ao rei que o Senhor está aqui? Ele vai me matar. 15. Elias respondeu: pelo Senhor Todo-Poderoso, a quem sirvo, eu prometo que hoje vou me apresentar ao rei. 16. Então Obadias foi encontrar-se com Acabe e lhe contou o que havia acontecido. Aí Acabe saiu para se encontrar com Elias. 17. Quando viu o profeta, Acabe disse: então é você que está aí, você, o maior criador de problemas de Israel. 18. Eu não sou criador de problemas para o povo de Israel, respondeu Elias. Você e o seu pai é que são criadores de problemas, pois abandonaram os mandamentos do Senhor Deus e adoraram as imagens de Baal. 19. Portanto, ordene agora a todo o povo de Israel que vai encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas do deus Baal e os 400 profetas da deusa Zerá que são sustentados pela rainha Jezabel. 20. Então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. 21. Elias chegou perto do povo e disse: até quando vocês vão ficar em dúvidas sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor, mas, se Baal é Deus, adorem Baal. Porém o povo não respondeu nada. 22. Então Elias disse: de todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou, mas os profetas de Baal são 450. 23. Agora tragam 2 touros. Que os profetas de Baal matem um deles, cortem em pedaços e ponham em cima da lenha, mas não põem fogo. Eu farei a mesma coisa com o outro touro. 24. E aí os profetas de Baal vão orar ao seu Deus, e eu orarei ao Senhor. O Deus que responder mandando fogo, este é que é Deus. E todo o povo respondeu: está bem assim. 25. Então Elias disse aos profetas de Baal: já que vocês são tantos, peguem o touro e o preparem primeiro. Orem ao seu Deus, porém não põem fogo na lenha. 26. Os profetas de Baal pegaram o touro que havia sido trazido para eles, e o prepararam, e oraram a Baal desde a manhã até o meio-dia. Eles gritavam assim: ó Baal, responde às nossas orações. E ficaram dançando em volta do altar que haviam feito, porém não houve resposta. 27. Ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles. Ele dizia: orem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou que tenha ido ao banheiro. Talvez ele tenha viajado ou talvez esteja dormindo, e vocês terão de acordá-lo. 28. Aí os profetas oraram mais alto e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até que o sangue começou a correr. 29. Passou o meio-dia, e eles continuaram a orar e a gritar até a hora do sacrifício da tarde, porém não se ouviu nenhum som. 30. Então Elias disse ao povo: cheguem para mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias, e ele começou a consertar o altar do Senhor Deus, que estava derrubado. 31. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das 12 tribos que tinham os nomes dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. 32. Com essas pedras Elias reconstruiu o altar para a adoração do Senhor. Depois cavou em volta uma valeta em que cabia mais ou menos 12 litros de água.
33 Em seguida colocou lenha no altar, cortou o touro em pedaços e os pôs em cima da lenha. 34 Então disse, encham 4 jarras com água e derramem sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. Eles fizeram o que Elias estava mandando, e ele disse, façam de novo. E eles fizeram. Façam pela terceira vez, disse Elias. E eles fizeram. 35 A água correu em volta do altar e encheu a valeta. 36 Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz tudo isto de acordo com a tua ordem. 37 Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, o Senhor, és Deus e estás trazendo este povo de volta para ti. 38 Então o Senhor mandou fogo. E o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra e ainda secou a água que estava na valeta. 39 Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram, o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Marcos 7:8. Nova tradução na linguagem de hoje 2000. Jesus e a tradição dos judeus. 7 Alguns fariseus e alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. 2 Eles viram que alguns dos discípulos dele estavam comendo com mãos impuras, quer dizer, não tinham lavado as mãos como os fariseus mandavam o povo fazer. 3 Os judeus, e especialmente os fariseus, seguem os ensinamentos que receberam dos antigos, eles só comem depois de lavar as mãos com bastante cuidado. 4 Antes de comer, lavam tudo que vem do mercado. Seguem ainda muitos outros costumes, como a maneira certa de lavar copos, jarros, vasilhas de metal e camas. 5 Os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus, por que é que os seus discípulos não obedecem aos ensinamentos dos antigos e comem sem lavar as mãos? 6 Jesus respondeu, hipócritas. Como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim, Deus disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. 7 A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. 8 E continuou, vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem a ensinamentos humanos. 9 Jesus terminou, dizendo, vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus, para seguir os seus próprios ensinamentos. 10 Pois Moisés ordenou, respeite o seu pai e a sua mãe. E disse também, que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe. 11 Mas vocês ensinam que, se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, mas diz, eu dediquei isto a Deus, 12 Então ele não precisa ajudar os seus pais. 13 Assim vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos. E vocês fazem muitas outras coisas como esta. Jesus fala sobre a impureza. 14 Jesus chamou outra vez a multidão e disse, escutem todos o que eu vou dizer e entendam. 15 Tudo o que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. 16 Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. 17 Quando Jesus se afastou da multidão e entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer essa comparação. 18 Então ele disse, vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura. 19 Porque não vai para o coração, mas para o estômago, e depois sai do corpo. Com isso Jesus quis dizer que todos os tipos de alimento podem ser comidos. 20 Ele continuou, o que sai da pessoa é o que a faz ficar impura. 21 Porque é de dentro, do coração, que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte. 22 Os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. 23 Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. A mulher estrangeira.
24 Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro. Ele entrou numa casa e não queria que soubessem que estava ali, mas não pôde se esconder. 25 Certa mulher, que tinha uma filha que estava dominada por um espírito mau, ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. 26 Era estrangeira, de nacionalidade sírio-fenícia, e pediu que Jesus expulsasse da sua filha o demônio. 27 Mas Jesus lhe disse: deixe que os filhos comam primeiro. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. 28 Mas, Senhor, respondeu a mulher, até mesmo os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem as migalhas de pão que as crianças deixam cair. 29 Jesus disse: por causa dessa resposta você pode voltar para casa, o demônio já saiu da sua filha. 30 Quando a mulher voltou para casa, encontrou a criança deitada na cama. De fato, o demônio tinha saído dela. Jesus e o surdo-mudo. 31 Jesus saiu da região que fica perto da cidade de Tiro, passou por Sidom e pela região das 10 cidades e chegou ao lago da Galileia. 32 Algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e quase não podia falar e pediram a Jesus que pusesse a mão sobre ele. 33 Jesus o tirou do meio da multidão e pôs os dedos nos ouvidos dele. Em seguida cuspiu e colocou um pouco da saliva na língua do homem. 34 Depois olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse ao homem: Efatá. Isto quer dizer, abra-se. 35 E naquele momento os ouvidos do homem se abriram, a sua língua se soltou, e ele começou a falar sem dificuldade. 36 Jesus ordenou a todos que não contassem para ninguém o que tinha acontecido, porém, quanto mais ele ordenava, mais eles falavam do que havia acontecido. 37 Todas as pessoas que ouviam ficavam muito admiradas e diziam: tudo o que faz ele faz bem, ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Jesus alimenta outra multidão. 8 Pouco tempo depois, ajuntou-se outra vez uma grande multidão. Como eles não tinham nada para comer, Jesus chamou os discípulos e disse: 2. Estou com pena dessa gente porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. 3 Se eu os mandar para casa com fome, eles vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns vieram de longe. 4 Os discípulos perguntaram: como vamos encontrar, neste lugar deserto, comida que dê para toda essa gente? 5 Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7 Responderam eles. 6 Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças a Deus. Então os partiu e os entregou aos discípulos, e eles os distribuíram ao povo. 7 Eles tinham também alguns peixinhos. Jesus deu graças a Deus por eles e mandou que os discípulos os distribuíssem. 8 Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. 9 As pessoas que comeram eram mais ou menos 4.000. Jesus mandou o povo embora. 10 E, logo depois, subiu no barco com os seus discípulos, e foi para a região de Damanuta. Os fariseus pedem um milagre. 11 Alguns fariseus chegaram e começaram a falar com Jesus. Eles queriam conseguir alguma prova contra ele e por isso pediram que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. 12 Jesus deu um grande suspiro e disse: porque as pessoas de hoje pedem um milagre. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, nenhum milagre será feito para estas pessoas. 13 Então Jesus foi embora. Ele subiu no barco e voltou para o lado leste do lago. O fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. 14 Os discípulos haviam esquecido de levar pão e só tinham pão no barco. 15 Jesus chamou a atenção deles, dizendo: fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. 16 Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros: ele está dizendo isso porque não temos pão. 17 Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: por que vocês estão discutindo por não terem pão? Vocês não sabem e não entendem o que eu disse? Por que são tão duros para entender as coisas? 18 Vocês têm olhos e não enxergam. Têm ouvidos e não escutam. Não lembram 19 dos 5 pães que eu parti para 5.000 pessoas?
Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. 20. Jesus perguntou outra vez: e, quando eu parti os 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 7. 21. Então Jesus perguntou: será que vocês ainda não entendem? Jesus e o cego de Betsaida. 22. Depois Jesus e os discípulos chegaram ao povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram o cego e pediram a Jesus que tocasse nele. 23. Ele pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: você está vendo alguma coisa? 24. O homem olhou e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores, mas estão andando. 25. Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele. Dessa vez o cego olhou firme e ficou curado, aí começou a ver tudo muito bem. 26. Em seguida, Jesus mandou o homem para casa e ordenou: não volte para o povoado. A afirmação de Pedro. 27. Depois Jesus e os seus discípulos foram para os povoados que ficam perto de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? 28. Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros, que é Elias, e outros, que é um dos profetas. 29. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. 30. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Jesus fala da sua morte e da sua ressurreição. 31. Jesus começou a ensinar os discípulos, dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e, 3 dias depois, ressuscitará. 32. Jesus dizia isso com toda clareza. Então Pedro levou para um lado e começou a repreendê-lo. 33. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. 34. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. 35. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. 36. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? 37. Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. 38. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa.